Olá, estudante! Olá, você que visita o nosso canal, você que já é inscrito. Nós estamos aqui para mais uma aula do canal didático da nossa série Filosoflix, a série em qual temos trazido os pensadores pré-socráticos. E hoje nós estamos no sexto episódio da nossa série, onde vamos falar aqui de Xenófanes de Cólon. Ele foi um poeta andarilho, ele foi contra atribuir características humanas aos deuses, e ele defendeu também um Deus único e perfeito, e ele acreditava que todas as coisas que existem, existem por causa da união com esse Deus único perfeito e derivam dele. E a nossa série Filosoflix tem tratado a respeito dos primeiros filósofos e aquilo que eles pensavam a respeito da criação do mundo e também da criação do homem. Então, da onde que surgiram todas as coisas. Se você já tem nos acompanhado, obrigado, valeu. Se é o teu primeiro episódio, a primeira vez que você está assistindo, todos os outros já estão aí disponíveis para você assistir e maratonar a nossa série. Vamos lá então ao conteúdo do episódio de hoje. No episódio passado, episódio 5, nós falamos a respeito de Pitágoras de Samos. Então, se você não viu, depois volte lá e acompanhe. E Pitágoras acreditava que a arquê estava no número. Então ele entendeu que a matemática era anterior ao universo, e uma vez entendendo a matemática, você conseguia perceber e descobrir e entender todas as coisas a respeito do universo. Hoje nós vamos falar sobre Xenófanes, que foi um poeta viajante e ensinava tudo em versos e explicava a origem do universo por meio de um Deus uno. Ele mesmo coloca essa terminologia de uno para esse Deus criador de todas as coisas. Então, eu queria que você lembrasse e percebesse, se você tem nos assistido, que Xenófanes é o último pré-socrático cosmológico. O que eu quero dizer com isso? Até então, todos os pré-socráticos que nós tratamos, incluindo o de hoje, eles estão interessados em descobrir a origem do universo, do cosmos. Por isso eles são cosmológicos. Mas nós também dissemos que os pré-socráticos têm uma série deles que não se interessa muito pela cosmologia, pela origem do universo, e sim pela origem do homem. Então eles são ontológicos. Então hoje fechamos aqui os cosmológicos com Xenófanes de Cólon, ou se você for pesquisar em outras fontes, tem também Colofon. É a mesma cidade e é o mesmo lugar. Ele viveu de 570 a 475 a.C. Ele é um poeta andarilho e atribui-se a ele a fundação da escola eleática, como está aqui. Então, para ele, Arquê é o Deus uno, a unidade, a imutabilidade desse Deus. Vamos ver, tentar entender aqui o que é que esse homem pensou. A mitologia grega, ela trouxe para nós o conhecimento do politeísmo de todos os deuses e titãs por meio de dois grandes e importantes poetas daquela época. Então nós temos duas obras aqui, Odisseia e Ilíada, do poeta Homero, e também outra obra igualmente importante, que é a Teogonia, do poeta Hesíodo. Então, Homero e Hesíodo, dois poetas que trazem para nós, nos seus relatos, na sua visão, nas suas escritas, na sua fala, a visão que eles tinham a respeito da criação do universo, tá? Por meio desses deuses todos da mitologia grega. Isso antes do período pré-socrático. Essas obras são conhecidas até hoje e estão dispostas em forma de poema. Então, todo mundo que quiser aprender sobre mitologia e estuda sobre filosofia precisa conhecer essas duas obras, porque elas são o início de tudo, da qual a filosofia surge como superação desse tipo de pensamento. Tá? Então é bem importante conhecer a respeito dessas obras, e eles eram poetas, foi através de poemas que eles trouxeram para nós esse conhecimento. Agora, Xenófanes, ele discordava dessa apresentação dos deuses da mitologia, porque os deuses da mitologia tinham uma característica antropomórfica. O que isso quer dizer? Antropo é homem e morfos, morfismo, é a forma. Então, os deuses da mitologia tinham características humanas, tanto físicas e, sobretudo, também daquilo que de pior a humanidade pode expressar. Por quê? Porque os deuses da mitologia muitas vezes tinham esses sentimentos aqui de ciúme, de vingança, de inveja, de luxúria, de desejo de matar as pessoas, de mentir, de fazer armações. Então, para Xenófanes, isso era inconcebível. Jamais ele ia aceitar que os deuses pudessem ter essas formas humanas, essas características. Então,
também em forma de poema, como eu falei que ele era poeta, então ele pega a mitologia em forma de poemas. E ele também em forma de poemas, ele procurou racionalizar o conceito de Deus, porque esses deuses da mitologia eram politeístas, antropomórficos e também fantasiosos. Ele não, ele quis racionalizar o conceito de Deus, desmistificou essa coisa do politeísmo, da mitologia, e apresenta um conceito totalmente diferente de Deus único. Olha só como ele foi revolucionário. Esse Deus, para ele, único, não poderia ser representado em forma humana. Para Xenófanes, existe um Deus que é uno, ele é absoluto, ele é a essência de todas as coisas. Aqui uma frase dele: tudo é o um, e o um é Deus. Então ele dá nome de uno ou um para esse Deus que ele quer apresentar como sendo o Criador de todas as coisas. Ele também discordou de Tales, que nós já vimos aqui no primeiro episódio da nossa série, discordou também de Anaximandro, Anaxímenes, todos eles já passamos por aqui. Ele viveu como um andarilho, sem paradeiro. Ele passou um tempo numa cidade chamada Eleia. Ele foi mestre, por exemplo, de Parmênides. Nós vamos apresentar Parmênides em episódios próximos aqui da nossa série. E aí, por tal motivo, por ele ter passado em Eleia, ter se demorado um tempo ali, ele é considerado fundador da escola Eleia ou da escola eleática na filosofia. Para Xenófanes, e aí bem o foco do que queremos dizer hoje, nesse episódio, o princípio de todas as coisas se explicava pela unidade e imutabilidade desse Deus, desse ser divino que ele chamou de uno. Veja bem, então para ele existe um ser divino que você pode conceituar como Deus, como você quiser, mas existe uma força, um ser divino, soberano, superior, que ele é uno e ele é imutável e ele deu o nome de um ou uno. Tá? Esse Deus teria então criado todas as coisas. As coisas criadas até bem que poderiam mudar na sua forma externa, mas resguardavam e permaneciam com a mesma essência. Tá? Então, dessa forma, para Xenófanes, a origem do universo e de tudo permanece, se explica pela unidade com esse Deus, que é uno e também é imutável. Esse é o conceito dele. Nos seus versos, ele sempre falava em forma de verso. Ele também foi contra, por exemplo, Pitágoras, que a gente viu na aula passada, porque Pitágoras acreditou na reencarnação das almas. Para ele, esse conceito também não se aplica. Para Xenófanes, a Arquê se encontra na unidade com Deus uno. E todas as coisas criadas possuem um elemento básico, como sendo a terra e a água. A terra, no sentido de que tudo que existe, nela encontra o seu começo e para ela retorna no seu fim. E água no sentido de ter originado os ventos e as nuvens. Então, dessa combinação de terra com água, é possível haver todas as coisas. Só que você não pode confundir, porque para ele a Arquê não é a terra. Para ele a Arquê é a unidade com esse Deus uno, imutável, imóvel, que ele postulou aqui no seu pensamento. Tá? Então não vamos fazer confusão a respeito disso. Outro dado interessante a respeito de Xenófanes é que ele, nas suas observações, percebeu que antes tudo era água. Por que ele percebe isso? Porque ele encontrou em lugares altos, em montanhas, fósseis de seres marinhos. Então ele fala, como que pode ter fósseis de seres marinhos onde hoje é uma montanha e é terra seca? Então ele percebe que antes tudo foi água. Esse conceito é sabido de todos nós, é comprovado cientificamente, mas lá naquela época isso foi uma revolução muito grande, é uma descoberta muito importante que ele conseguiu trazer para o pensamento daquela época. Tá? Então isso foi muito revolucionário. E é isso, o pensamento de Xenófanes. Claro que aqui na nossa série a gente não resume tudo do que ele falou, mas nós estamos trazendo aqui um conceito básico a respeito do seu pensamento. Xenófanes de Cólon, poeta viajante, ele foi o personagem do episódio de hoje da nossa série Filosoflix. E para ele a explicação, a Arquê, a origem do universo, é a unidade com esse Deus uno, que é o Deus único, imóvel e imutável.
Eu espero que você esteja gostando do nosso canal, da nossa série, aprendendo a respeito dos pensadores, e eu te faço o pedido para que você me ajude a chegar mais longe e a divulgar para mais pessoas, mais estudantes que estão se preparando para Enem e vestibulares e mais curiosos que têm acompanhado e têm gostado. Eu fico muito feliz e recompensado se você está começando a gostar de filosofia assistindo o nosso canal. Muito obrigado, valeu, até a nossa próxima aula.